Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma sessão realizada pela Informa. Meu nome é Ricardo Dias e vou-vos falar nesta série de vídeos sobre listagens. Antes de começarmos a falar das listagens propriamente ditas, aqui nos nossos mapas interativos, aquilo que eu vos vou... o tema que eu vou abordar prende-se com os critérios de modelação. Vocês sabem que para criarmos uma determinada ferramenta, um determinado elemento construtivo, nós temos critérios esses que se vão prender com layers, superfícies, materiais de construção, métodos de construção, espessuras, alturas, geometrias, ok? Ou seja, tudo isto são definições com que eu vou construir o meu modelo e, baseado nessas definições e nas diferentes ferramentas utilizadas, eu vou poder utilizar esses critérios de forma a definir ou escolher do modelo aquilo que eu quero apresentar nessas listagens. Ok? Então imaginemos que eu modelei paredes exteriores, modelei paredes interiores, modelei portas, janelas, modelei tetos falsos. Eu, através das diferentes definições dos elementos construtivos, eu vou poder escolher aquilo que quero listar. E esses critérios, uma lógica bastante semelhante à utilizada nas listagens, é aquela que é feita com o pesquisar e selecionar. Ok? Então, basicamente, uma primeira introdução ao tema das listagens vai ser o pesquisar e selecionar, tendo em conta os critérios que eu vou poder utilizar para, neste caso, do pesquisar e selecionar elementos do modelo. No caso das listagens, filtrar do modelo aquilo que eu vou querer apresentar nas listagens. Quando um pouco como os conceitos são semelhantes, acabo por utilizar esta ferramenta. Então, imaginemos que eu vou querer listar do meu modelo paredes. Neste caso vou selecionar paredes. Então aquilo que eu posso fazer é, um dos primeiros critérios a utilizar é o tipo de elemento. Tipo de elemento, ou seja, de que ferramenta que esse elemento pertence, basicamente. Então podemos aqui escolher entre todos os tipos 2D, que serão os elementos aqui da documentação, mas que em 3D não existem. Tipos 3D serão todas as ferramentas de modelação 3D. E depois vamos ferramenta a ferramenta, até podemos ir a mais alguns elementos mais específicos. Então imaginemos que eu queria selecionar paredes. Neste momento, se eu pedir para adicionar à seleção, ele vai pegar em todos os elementos que validem estas condições, estes critérios. Então ele vai selecionar tudo o que sejam paredes. Eu vou mostrar em 3D aquilo que foi selecionado e neste momento o que está selecionado são todos os elementos do modelo modelados com a ferramenta parede. Ok? Da mesma maneira que eu adicionei, posso retirar à seleção. Então imaginemos que eu tenho do modelo tudo selecionado. Eu posso pegar a seleção que eu tenho. Tu tens aqui 90 elementos selecionados, são os mesmos 90 que estão a aparecer aqui. Eu posso retirar à seleção neste momento todos os que validem estes critérios. Ou seja, os critérios que eu posso utilizar para selecionar, também posso utilizar para retirar à seleção. Então eu vou retirar à seleção e se eu mostrar em 3D os elementos selecionados, eu tenho todos os elementos, à exceção dos colocados com paredes. Ok? Pronto, claro que esta questão dos critérios vai bastante para além do tipo de elemento. Então vou poder adicionar, por exemplo, novos campos.
E esses campos vão poder ser, claro que dependendo das diferentes ferramentas, vou aqui só remover para vocês verem. Um primeiro campo terá que ser sempre o tipo de elementos, porque é aquilo que eu quero selecionar. Como eu já escolhi paredes, aqui vão aparecer mais critérios, como por exemplo, largura das paredes, altura, o método de geometria, ao passo que, por exemplo, se eu escolher outro género de ferramenta, aquilo que eu vou fazer agora vai ser captar as definições de um elemento no 3D, por exemplo, vou captar as propriedades desta laje. Pronto, ele assumiu ali que o tipo de elementos agora é lá, são lajes que eu quero selecionar, eu vou adicionar a seleção e aparecem umas lajes, claro. E se vocês forem reparar, agora aqui tenho outro tipo de critérios. Já não tenho largura, vou ter uma espessura, vou ter critérios específicos para as lajes, ok? Pronto, convém ter em conta que os critérios vão variando consoante o tipo de elementos que queremos selecionar, e vocês vão reparar que isso vai ser igualmente válido para, mais tarde, os mapas interativos e para as listagens, ok? Pronto, mas basicamente eu tenho aqui lajes no exterior e no interior. Se eu quiser diferenciar, por exemplo, uma das maneiras de diferenciar seria, por exemplo, o material ou a espessura. Então, se em vez de eu escolher a caneta, eu escolher, por exemplo, a trama ou a espessura, ele sabe que esta, como eu já absorvi, são 25. Posso selecionaram as 3 que eu aqui tenho, que são as 3 exteriores. Ok? Mais uma vez, se eu selecionasse todas as lajes, podia retirar esta. O que eu fiz foi, cliquei na ferramenta laje, fiz Command A, selecionei todas as lajes e cheguei aqui e retirei à seleção as que validam estes critérios. Sendo que posso escolher que tenha uma espessura igual, diferente, superior, inferior, superior. Dentro dos diferentes critérios eu ainda consigo incluir e excluir critérios. Ok? Pronto, esta será a minha introdução ao tema dos critérios. Critérios esses que neste caso estão a ser utilizados para selecionar e que mais tarde nos mapas interativos vamos utilizar para incluir na listagem. Ok? Pronto, espero que tenha sido útil. Espero vocês na próxima sessão.